Olá! Estamos aqui em mais um Café Coach. O tema do Café Coach de hoje é sobre aquele apoio do tripé da minha metodologia que eu falo eu comigo mesmo, eu com os outros e eu e o meu trabalho. Hoje, o apoio é eu comigo mesmo, onde na minha metodologia é o apoio central. E o tema de hoje é o autoconhecimento, que é a proposta desse canal, né? O canal existe para promover o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal e o auto-coaching. Então, o tema de hoje é o autoconhecimento e a espiritualidade. Porque a busca desse entendimento de quem eu sou também tem num nível superior, que é a pergunta poderosa: quem mais? Então, refletindo sobre o topo da pirâmide desses níveis neurológicos, onde a gente tem no nível mais alto o do que a gente chama do coaching evolutivo, onde a gente busca identificar missão de vida e senso de eu. Isso no nível da identidade. E visão e propósito para uma existência já no nível da espiritualidade. Para quem não conhece, os níveis neurológicos, eles começam numa pirâmide onde a base da pirâmide é o ambiente. E esse ambiente, normalmente, a gente usa a pergunta quando e onde, para a gente entender o que a pessoa está falando. Depois a gente sobe um nível, vai para o nível do comportamento. E aí a pergunta que a gente faz é: o que temos feito? É o comportamento que a gente tem no dia a dia. Depois a gente sobe mais um nível e vai para o nível das capacidades. E aí é como temos feito, com que recursos e de que modo eu tenho enfrentado as questões da minha vida. Subo mais um nível e vou para crenças e valores. Crenças e valores com uma pergunta poderosa, mas é muito complexa, é por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo? E que vai sempre remeter a essas questões de valores e crença que são um par casado. Esses temas dos níveis neurológicos, a gente tem tratado bastante aqui no canal. Hoje, a gente vai subir de nível. Hoje nós vamos para o topo dessa pirâmide, onde no próximo nível, depois de crenças e valores, é o ID, é o nível da identidade. Então, perguntas poderosas como quem eu sou, quem sou eu, né? Missão, tentando identificar uma missão de vida e um senso de eu. E depois do nível, no topo da pirâmide, tem o nível da espiritualidade. E aí a gente tem a questão poderosa: quem mais? E a identificação de visão e de propósito. Então, para esse Café Coach especialíssimo, eu convidei 3 grandes amigos que, pelo menos, pelo que eu conheço deles, né, todos acreditam em algo ou alguém maior que nós, seres humanos mortais. Eu estou certo nessa minha primeira afirmação? Tá Sim, 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 tá sim. muito bem. É isso aí, porque eu não poderia convidar para esse Café Coach quem não acreditasse em algo maior do que esse plano, né, que a gente está aqui conseguindo enxergar. Então, a segunda pergunta que eu vou fazer é que eu também acredito que os 3 prezam por evoluir espiritualmente. Também estou certo nessa minha afirmação? Sim. Muito. Sim. Então, estou certo novamente, né? Então, eu queria deixar claro uma coisa por aqui para os ouvintes do canal, para quem acompanha a gente, que há uma diferença muito grande entre religiosidade e espiritualidade. A gente, provavelmente, temos aqui 4 pessoas com 4 religiões diferentes. E eu lembro a frase do Dalai Lama, que ele dizia que o que o senhor acha da religião? E o Dalai Lama respondeu que ele acreditava que deveriam ter 7 bilhões de religiões no mundo, porque cada um deveria ter a sua, porque a religião é um conjunto, né, de práticas, de crenças, de ritos. Então ele acreditava nisso. E eu acho isso mágico, né? Eu acredito aqui que cada um tem a sua religião e a gente não vai discutir sobre religião aqui no café. Nós vamos discutir sobre espiritualidade. Bom, o foco desse canal é sempre autoconhecimento, adquirir novos conhecimentos a partir de estudos e interpretação de documentos, que para cada religião eles são sagrados, né?
Então, por exemplo, a Bíblia Sagrada com o Novo e o Velho Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, os Vedas para o hinduísmo e assim por diante, né? São documentos sagrados e que cada um acredita, né, que aqueles documentos têm uma característica além desse mundo. Bom, sejam muito bem-vindos e eu vou começar logo com uma questão poderosa. Na escola ensinam a gente a dividir o corpo humano, cabeça, tronco e membros, né? A gente aprende sempre para dividir. É uma questão metodológica para fazer com que a gente entenda melhor as coisas. Mas a primeira pergunta logo de cara que eu vou perguntar é: corpo e mente podem ser encarados de forma separada? E depois eu já vou logo para a segunda pergunta. Corpo, mente e espírito, dá para separar? Quem quer começar com essa questão legal aí? Já que tossiu, Dani, vai você. Então, bom, muito bom estar aqui, Luciano, aí, obrigada pelo convite. Falar sobre esse assunto também é um momento da gente fazer uma reflexão, né? Uma autorreflexão do nosso caminho até aqui. Não tem como falar desse assunto sem me incluir nesse assunto, né? A partir da minha experiência. Essa é a ideia. A partir da minha experiência que eu posso minimamente falar sobre o que eu vivencio na prática, né? Então, eu queria, passando já que a pergunta para a Dani, eu conheço Dani, minha parceira de longa data. Dani foi minha professora de yoga e a Dani vem estudando muito esses temas. Dani, conta um pouco para a gente dessa experiência e aproveita para responder essa pergunta aí. Dá para separar corpo, mente e espírito? Não separa, né? A gente até, de alguma forma, não aprende isso, né? E depois de um certo tempo a gente vê o quanto é necessário fazer essa conexão, esse alinhamento, né? Porque a gente não é separado das nossas emoções, a gente, né? O que o nosso corpo está refletindo é em relação às nossas emoções. Bom, a minha trajetória veio da educação física e a partir de uma busca pessoal, do autoconhecimento, da busca pelo caminho da espiritualidade, eu fui trilhando, o caminho foi se abrindo naturalmente, não foi uma escolha natural. Então, chegar nesse universo do yoga, da meditação, o próprio Ayurveda também, que eu sou terapeuta, foi uma coisa que foi acontecendo a partir da minha busca. Eu já estudei budismo, já estudei várias filosofias da espiritualidade. Então, conhecendo o yoga atualmente, né, de uns anos para cá, foi fazendo muito sentido para mim. Essa relação corpo-mente, emoções, espírito, né? Para cada um tem uma denominação diferente, mas no final das contas a gente quer falar sobre a mesma coisa. Saber sobre o autoconhecimento. Então, me conhecer melhor é mergulhar nesse processo do autoconhecimento. Não tem como separar. Então, o yoga trouxe para mim essa visão diferente de mim mesmo, que eu já buscava há um tempo, e foi um caminho natural. E realmente eu vejo na minha prática hoje, não só na minha vida, mas dando aula também, que isso é algo fundamental, né? Se a gente não conhecer as nossas emoções, não saber o que está refletindo no nosso corpo, a gente vai ficar pelo caminho com as perguntas ainda maiores, nesse sentido. Eu costumo dizer que depois que eu comecei a me tratar há mais de 30 anos com miopatia unicista, né, é impressionante como eu aprendi a reconhecer os sinais do meu corpo, né? E é muito importante eu conhecer o meu corpo. Você mesmo dizia que eu tinha uma memória corporal muito grande, né? Então, hoje eu conheço muito o meu corpo e o corpo ele somatiza essas emoções, né? Como a gente reflete no corpo. Tem pessoas que fazem urticária alérgica no corpo, tem gente que estouram herpes labial, herpes do corpo, por conta dessa confusão toda de emoções, né? E o corpo. Eu vou passar a palavra, Teixeira, primeiro para as damas. Joana, minha linda, aproveita para você também se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória e, além de ser minha grande amiga.
Nossa, eu sou da área de exatas, né, Luciana? Luciana? Eu sou engenheira química, então, assim, completamente de exatas. Mas a gente sempre tem aquela parte de humano dentro da gente, que como você fez o coach com os seus familiares ontem, que foi muito bonito, que a gente viu, Café Coach em Família. o coach em família, isso. A gente traz essas crenças, a educação, muito dessa cadeia de vidas, né, que são interligadas a partir da nossa família. E aí eu sempre me interessei, sempre fui uma pessoa com espiritualidade desde jovem, buscando esse autoconhecimento, e a espiritualidade ajuda a gente muito a buscar esse autoconhecimento. E com relação à pergunta que você fez, e como o Dani falou muito bem, as emoções elas são sensoriais, Luciano, elas são do corpo. Então, as emoções, você precisa, por exemplo, a meditação é um caminho que você encontra para você poder observar essas emoções e elas não sequestrarem o seu consciente. Então, elas influenciam muito, né? No seu consciente, na sua vida, naquela observação, daquela consciência situacional que você tem a partir da meditação. Isso tudo é muito importante. Então, assim, influencia diretamente espírito e corpo. Porque, como você falou, quando a gente tem uma doença da alma, quando a gente tem uma perda, quando a gente tem uma tristeza muito grande, isso vai para o corpo físico, né? Através das doenças, somatiza no corpo físico, né? Uhum. Então, tem muito a ver. E o corpo físico também, ele é um instrumento do nosso espírito, né? Então, é tudo interligado, o corpo físico com o espírito nesta vida que nós temos agora, Com certeza. eu entendo, pode ser que tenha outras vidas celestes, quando a gente for para o mundo espiritual, que não teremos mais corpo físico, mas, por enquanto, ele é o nosso instrumento, então influencia muito. E precisamos cuidar dele, né? Porque se a gente não cuidar dele, a gente está desperdiçando uma bela de uma oportunidade, né? Porque se a gente não cuida do corpo, né, não cuida da mente, a gente não vai poder usufruir ao máximo. Uma questão que eu acho bastante interessante que a gente está colocando aqui, né? Essa questão da somatização, da importância do corpo. E aí você colocou a questão da meditação. Um exercício que eu tenho feito muito com os meus coaches é o exercício de você ir para o papel do observador. E essa questão da meditação é muito isso, né? Você observar aquela emoção que está vindo e você não resistir a ela e deixar ela fluir, né? Porque o meu professor Eduardo Leal, que no outro dia entrou em contato comigo, um grande beijo, Eduardo Leal, que foi meu mentor na questão de coach centrado em valores, ele sempre dizia isso, né? Muito importante, tudo que resiste, persiste. Então, se você ficar resistindo àquele pensamento ruim, luta, né? aquela não lutar luta... contra a emoção, é você observar sem interagir, sem interferir. Então, Exatamente. essa é a meditação. E Exato. a gente, às vezes, pensa que a meditação é uma coisa do outro mundo, que ninguém consegue fazer, mas isso é uma grande bobagem, é um exercício que você começa devagarzinho, né, Luciano? E ajuda muito no autoconhecimento, porque a meditação você vai observando essas emoções que chegam, a gente tem lembranças, a gente tem pensamentos do dia a dia, né? Tudo isso vai chegando de maneira, às vezes, rápida, né? Uhum. E o nosso consciente é como se fosse a música, né? A música tocando, o nosso consciente é o silêncio, que observa essas emoções. É muito bonito, né? Muito bonita. E Você tem também o inconsciente, então, assim, são muitas coisas, né? Mas, por exemplo, a pessoa que ainda não consegue fazer uma meditação, vai uma dica. Faz, por exemplo, tomando banho. Né? Aí observa o sabonete, passa o sabonete nas mãos, que eles chamam de mindfulness, né? Exatamente. Que é atenção plena. Atenção plena. Então, começa com esse exercício de atenção plena para depois ir para a meditação, que é muito interessante. Vai ajudar muito nesse entendimento. Esse livro é muito bom, super recomendo, Mindfulness, e chama-se Atenção Plena, o subtítulo no Brasil. E ele tem até um exercício muito interessante, você falou desse exemplo do sabonete, de botar um chocolate na boca e ficar percebendo o chocolate. Então, são exercícios muito simples e muito poderosos. Teixeira, meu querido, agora fala um pouquinho dessa tua trajetória.
como é que você está? E depois engata na pergunta. Agradeço a todos aí, uma boa noite a todos. Agradeço a você, Pacheco, por mais esse convite, né? E eu quero dizer a vocês o seguinte: eu sou católico, né? Eu nasci de uma família católica. Eu sei que a conversa aqui ela não é a questão da religiosidade, sim da espiritualidade, né? Exatamente. Então, e dentro dessa minha trajetória, né? Dessa minha vida, né, católica, apostólica romana, eu vejo que nós estamos, conforme você ontem, essa semana, no seu Café Coaching em Família, você falou muito bem que é a questão de valores, né? Os valores. Então, hoje, o autoconhecimento, para todos nós, não quer dizer que nós também devemos ser um pouco autodidatas, porque até para a gente buscar, para fazer uma boa meditação daquilo que nós acreditamos, né? Nós temos que buscar, através de literaturas, de outras pessoas que podemos conversar também a respeito, para que possa nos auxiliar, né? Claro. Nessa busca do autoconhecimento, né? Então, por exemplo, eu recentemente, depois que eu aposentei, eu estou, após alguns anos sem estudar, eu sou bacharel em Direito e tudo, então estou fazendo agora teologia, né? Então, que legal! E é muito interessante porque a gente aprende determinadas situações em que a questão do pensamento, a importância do pensamento, né? Conforme as duas amigas aí falaram, né? A questão da meditação. A minha meditação é uma meditação diferente, uma meditação através de uma oração, né? Isso. Eu levo o meu pensamento, né? E tudo, porque existe também uma ciência que nós conhecemos, que é a ciência quântica, né? Que ela fala muito bem, aquilo que a gente joga ao vento, aquilo de alguma forma, aquilo vai ou pode voltar contra nós de alguma forma também, né? Então, ou a favor, né? Ou a favor. Mas é por isso que nós devemos sempre só falar o bem, só praticar o bem, não é? E o seu Café Coaching Família é exatamente isso. Hoje até fiz um comentário lá. Nós estamos, de alguma forma, vivendo um mundo muito conturbado, né? Muito complicado, porque estão querendo mostrar para a nossa geração, né? E, infelizmente, induzindo a geração futura, que são nossos filhos e netos, a achar que o certo é o errado e o errado é o certo, né? Uma inversão de valores muito grande. Então, nós temos que buscar realmente o autoconhecimento, nós temos que ter essa busca, né? Da ligação que nós temos que ter. E aí, respondendo ali a sua pergunta, né? Corpo, mente e espírito. Muito embora para algumas pessoas o corpo e a mente não têm como se separar porque eles não acreditam no espírito, né? Não acreditam numa vida pós-morte, né? E eu só acho que as três elas não têm como se separar de forma alguma, né? Por quê? Primeiro que nós vemos este mundo como imagem e semelhança de Deus, né? É óbvio que no nosso momento glorioso, no momento que nós morremos e tudo, certamente não teremos essa fisionomia daqui, tá certo? Mas é um corpo glorioso, né? É um corpo que nós vamos ter de alguma forma, que vamos nos identificar, inclusive, né? Saber que você é o Pacheco, que eu sou o Teixeira, né? E que as duas amigas, uma é a Dani, né? A outra a Joana. Joana, né? A Joana. Então, nós vamos nos identificar, né? Em algum momento. Mas a busca desse autoconhecimento nos leva a Deus, né? Nós temos que ter essa preocupação em sermos pessoas capazes de nos conhecermos profundamente e até o nosso interior, mas sempre buscando o quê? Buscando Deus, né? E é isso por isso que eu acho que não pode. Luciano, eu queria posso dar só uma contribuição? Mas claro. Das emoções, e a gente, falando da questão de como a gente não aprende, né, na escola, eu sempre ouvi isso, assim, a gente não aprende na escola a lidar com as emoções. E muitas vezes, a gente talvez na infância é ensinado a lutar contra as emoções. E isso causa sérias consequências no nosso desenvolvimento emocional. Ô, Dani, eu sou de uma geração que menino não chora. Isso né, Teixeira? Homem não chora. Mas eu sempre chorei muito, viu? Então, assim, eu percebi dentro dessa minha busca e dentro do yoga e da visão de Vedanta,
que as emoções são para serem vividas. A gente precisa sentir as emoções. É claro que quando a gente fica preso a elas, a gente vai ter uma consequência, um adoecimento. Mas as emoções são para serem vividas. Eu entender o que é a tristeza. Mas se eu reconheço a tristeza, é porque eu conheço a felicidade. Claro. Eu tenho raiva, a raiva muitas vezes né, a raiva, o ódio é um amor não compreendido. Então, a gente precisa saber, e uma coisa que eu fiz questão de me dedicar, no meu trabalho também, esse caminho também se abriu para as crianças. Hoje eu dou aula de yoga para as crianças dentro das escolas, e agora nesse momento da pandemia não mais, mas a gente tem feito coisas online. E sim, é importante, o quanto antes a gente aprender a lidar com as nossas emoções, é fundamental para a gente crescer, né, com uma maturidade emocional. E depois, conhecendo o Ayurveda mostra para a gente que as emoções são o primeiro fator a desequilibrar a nossa saúde. Então, se a gente não consegue reconhecer a nossa emoção, a gente vai somatizando, como você falou no início do bloco, e isso também tem sérias consequências. Então, meditar é um momento onde eu contemplo as minhas emoções, eu sei que elas existem, mas eu não sou as minhas emoções, tanto que eu não sou triste o tempo inteiro. Claro. As emoções mudam, meus pensamentos também mudam, né? Harvard já testou que a gente tem cerca de 70 mil pensamentos por dia. Então, os pensamentos estão oscilando o tempo inteiro. Então, se eu não aprendo a contemplar, e aí existem várias metodologias de meditação, e mindfulness é hoje uma metodologia onde conversa com todo mundo, é isso, a gente contemplar momento a momento tudo aquilo que está surgindo. Eu contemplo, observo. E passa, e depois aquilo modifica. Claro, claro. É muito legal. Eu acho que esse ponto que você colocou, Joana, eu queria te ouvir em relação a isso, porque a Joana também... Peraí, deixa eu colocar aqui, Joana. Queria te ouvir um pouco em relação a esse ponto, que eu acho que é muito interessante. Esse ponto que a Dani colocou, já coloquei, já... Concordo plenamente com o Dani, concordo plenamente com o Dani, exatamente isso, né? As emoções são para serem observadas e para serem vividas, né? A gente não tem que lutar contra elas, né? Concordo plenamente, ela foi completa na sua colocação. Pois é, e essa emoção, né? Você, como a Dani colocou, né? Você tem que reconhecer a tristeza, mas se você reconhece a tristeza é porque você reconhece a felicidade. Os extremos dessas emoções, né? O sal e o açúcar, né? As pessoas às vezes falam, Luciano, a gente tem que destruir a emoção. Não. Na verdade, a gente tem que canalizar a emoção, direcionar a emoção. E equilibrar a emoção. Então, essa é a finalidade do autoconhecimento, onde você entra em equilíbrio, né? Um exemplo claro, dando um exemplo aqui, não de emoção, mas, por exemplo, de imperfeição, que é a mesma coisa. Por exemplo, a gente fala assim, a autoestima é uma coisa muito boa. A autoestima é uma coisa muito boa, porque você se reconhece como uma pessoa que lutou, que conseguiu galgar, né, uma profissão. Algumas virtudes. Então, você tem autoestima. Agora, a autoestima em excesso, né, ela já é o orgulho, né? Então, ela já é a soberba. Então, é a mesma coisa, são as paixões, são as emoções. Tudo que a gente fala de imperfeição, ou tudo que a gente fala nesse sentido, a gente precisa canalizar e a gente precisa equilibrar. É isso que eu entendo, assim. Isso, Luciano. O autoconhecimento é para a gente ter esse equilíbrio. Eu costumo dizer, pegando carona no que você acabou de falar, Joana, eu faço um desenho assim, eu pego um anel, como se fosse um anel, só que ele está interrompido. E aí eu pegando um caso de uma pessoa que tinha sido separou do marido, porque o marido tinha traído ela, e eu perguntava a ela o que ela estava sentindo. E ela dizia para mim, ódio, muito ódio. E aí eu perguntei a ela, no momento antes de você descobrir que ele te traiu, o que você sentia por ele? E ela tinha dificuldade de falar, porque ela estava tão focada no ódio, mas depois de algumas sessões ela chegou a dizer que ela era apaixonada pelo marido dela. Então eu disse para ela o seguinte, paixão, ela está no extremo de um anel que ele é interrompido. Quando a paixão é tão forte, às vezes a centelha pula para o outro lado, que é o ódio.
Então, essas emoções, quando elas estão muito no extremo, por isso o meu livro nem 8 nem 80, né? A gente não deve ser nem 8 nem 80, a gente deve buscar o caminho do meio, porque é muito importante. E aí está a grande importância do autoconhecimento para a gente se reconhecer, porque eu tenho falado muito no canal sobre emoções e sentimentos, que são coisas diferentes. A gente tem as emoções básicas, né? A gente tem a raiva. A raiva, o medo são emoções básicas. Até o nojo é uma emoção básica, né? A alegria é uma emoção básica. Agora, as emoções são normais, é parte do ser humano, é uma reação de defesa, é uma programação que a gente tem para se proteger. Então, eu tenho nojo de algo que está estragado, porque se eu comesse aquilo, eu morreria. Eu tenho medo para poder não morrer atravessando uma rua ou entrando no mar com ondas altas. Então, as emoções elas são importantíssimas para a sobrevivência, para a integridade física. Agora, o que você pode gerenciar, e aí é o que fica, são os sentimentos. Então, eu queria pegar esse gancho e passar a bola para o Teixeira. Claro, Teixeira. Eu vou até complementar um pouquinho com o que a Dani e a Joana falaram, e você complementou, eu vou fazer. No autoconhecimento, nós podemos, acho que em função do que vocês disseram aí, podemos ter 3 grandes afirmações através do autoconhecimento. Eu posso, eu quero, eu consigo. Então, se nós tivermos esse autoconhecimento, essa firmeza de pensamento, né? Independente se seja na meditação, numa oração e tudo, mas se nós queremos tudo aquilo que eu quero é para o bem de todos, se o que eu posso fazer para o bem de todos, e se eu consigo fazer algo para o bem de todos, por que eu não vou fazer, né? Por que eu não vou buscar esse conhecimento? Claro, é isso mesmo, sem dúvida alguma. O quanto, Dani, a gente hoje já se conhece e o quanto a Vedanta, a Vedanta que você tem estudado, né, que tem esse propósito de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, o quanto ela te ajudou para você hoje dizer eu sou a Dani Gatti e falar quem é essa menina? Menina! Vamos dizer pouco, hein? Então, olha só, usa o tempo que você precisar e a gente entra no próximo bloco com os outros 2 convidados. Não, então, Vedanta é um meio de conhecimento para eu saber quem eu sou na verdade. É um método, é um conhecimento antigo dos Vedas, que é um conhecimento onde ele é passado de professor para aluno. É um conhecimento muito antigo, mas que é uma tradição viva, porque ela permanece viva de um mestre para um discípulo. Que o mestre nada mais é, o guru nada mais é do que um professor. Claro. Mas é um método de conhecimento onde ele vai te levar nesse processo de investigação de saber quem eu sou. Isso. Quem eu sou, eu sou uma pessoa livre, feliz e em paz. Isso é minha natureza. Só que isso é confundido com os papéis que eu desenvolvo na minha vida. Ótima questão. Meu papel de mãe, Ótima meu papel questão. de filha, meu papel de profissional. Então, assim, a gente vive uma vida em busca de algo que está sempre fora. A felicidade está fora. Todos os meus papéis que eu desenvolvo na vida, eles se confundem com essa minha essência, com esse quem eu sou de fato, na verdade. Mas é um processo, né? Então, assim, o Vedanta, ele é esse corpo de conhecimento onde te leva passo a passo, através dos textos, que precisam ser triturados por esse professor que vai te dar o conhecimento e você vai levar para a tua vida. Eu não estou nos Himalaias, dentro de uma caverna e ali dentro da minha mente. Muito pelo contrário, eu preciso serenar a minha mente para poder ter essa clareza. O Vedanta, ele traz clareza, discernimento e discriminação de tudo que eu vivo nessa vida. Mas eu preciso ir para as minhas relações, eu não preciso estar numa caverna. Eu tenho que viver a minha vida com meus pais, com meu marido, com meu filho. Desempenhar os papéis
e você vivenciar essas relações, né? Agora, ali estão os desafios, ali, assim, dentro da família, assim, não adianta eu querer, com o meu problema, né? Vedanta mostra pra gente que eu sou o problema e eu sou a solução. Então, assim, não adianta eu querer agora, eu meditei, me tornei zen e vou viver no topo dos Himalaias. Isso não é verdadeiro, isso não é vida. Claro, não tenha dúvida. Você está fugindo dos seus problemas. Eu falei no vídeo que eu gravei, tenha paciência, né, que é a atitude transformadora, que eu aprendi no livro O Poder da Cabala, que a Adriana Coy que me apresentou, de que cada restrição que vem na sua vida é para você desenvolver alguma competência que você ainda não tinha. Dando sequência aqui à questão que a gente levantou, né, eu queria passar para a Joana a palavra. A gente estava falando dessas ferramentas que a gente utiliza para identificar quem eu sou, né? Quem sou eu? E a Dani colocou uma questão muito relevante que a gente tem trabalhado muito aqui no coaching, identificar esses personagens que a gente desempenha e saber olhar eles à distância como observador e saber o que sou eu. Como a Dani colocou, eu não sou minhas emoções, né? Eu não sou só a Dani mãe, eu não sou só a Joana mãe, eu não sou só a Joana professora, engenheira química. Então, como é que você tem feito isso, Joana? Tem sido fácil? Bom, Luciana, assim, pela primeira coisa, a definição, né? Eu sou um espírito imortal numa experiência carnal. A Dani coloca sempre muito bem, porque eu acho que a filosofia que ela segue tem muita afinidade com a filosofia que eu sigo, que é a filosofia espírita, da doutrina dos espíritos, que também tem a ver com as filosofias orientais, né? Então, é nessa filosofia que eu busquei isso. Como eu falei no início, eu sou da área de exatas. Então, eu precisei buscar alguma base que me trouxesse essa espiritualidade e esse conhecimento. Então, a doutrina espírita, com todo o seu material cristão, né, que é cristã também, né, que a gente segue o Evangelho, só que o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente busca esse conhecimento. Então, eu acho que para a gente saber quem a gente precisa conhecer, buscar esse conhecimento e viver, como a própria Dani falou. É na vida, é no dia a dia, executando as nossas tarefas diárias, que nós vamos colocando em prática esse conhecimento que a gente adquire, seja na filosofia, seja na psicologia, na doutrina que a gente escolher, a própria vida de Jesus, né? Claro. Que só trouxe para a gente tantos conhecimentos de como você se comportar, de como deve ser o seu comportamento cristão, ético. Então, tudo isso a gente depois coloca na nossa vida. No trabalho, como é que eu me comporto com os meus colegas de trabalho, como eu sou com eles. Na minha família, que a família seria o local que a gente exercita muito isso, porque na família a gente tem afetos, desafetos, diferenças. Então, a gente exercita essa solidariedade, essa caridade com o outro. Tá. Então, assim, eu tenho aprendido, tenho estudado a doutrina e tenho colocado em prática nos vários locais, na minha comunidade, com os meus amigos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Perfeita a sua colocação. Eu só queria fazer uma colocação aqui que é importante. Você desempenha diferentes papéis. Você está lá no Cefet, lá, como uma profissional que está lá há 30 anos, se eu não me engano. Né? Sim. E você tem uma responsabilidade enorme lá, de engenheira, de segurança e tal. Você tem um papel enorme como uma pessoa que eu te conheço, que faz caridade, que vai visitar pessoas enfermas, que vai fazer orações, né? Eu te conheço. Como minha amiga, esses papéis são muito diferentes. Você consegue perceber Joanas diferentes, mas você consegue enxergar uma única Joana lá em cima, na identidade? Você consegue ter essa percepção? Eu consigo ter essa percepção, Luciano, porque esse aprendizado me trouxe exatamente isso. Porque a gente aprende na doutrina que a gente deve ser caridoso. E o que é ser caridoso? Caridoso é ter respeito com o outro. Então, isso não impede que você coloque o que você acha, que você diga o que você acha, que você coloque as suas opiniões diferentes, mas sempre de forma respeitosa. Eu desempenho diferentes papéis, mas o conhecimento que eu adquiri através do estudo
foi que a gente deve ser caridoso, e caridoso significa ser respeitoso com o outro. Então, isso eu consigo ser uma única pessoa, entendeu? Sendo respeitosa sempre com a opinião do outro. Eu acho que a gente, hoje em dia, está vivendo um momento muito difícil, como o próprio Teixeira falou, né? Teixeira, né? Ele falou que você briga, o de direita briga com o de esquerda, você briga por pensamentos diferentes que você tem, por preconceitos que você tem. E eu acho que a gente tem que aprender isso, fundamentalmente, é ser respeitoso com o outro. Legal. Joana, ter a sua colocação e ser respeitoso com o outro. Entendi. Foi isso que eu aprendi. E eu entendi também uma coisa, parece que você não tem tanta diferença, parece que essas virtudes você tem levado elas para todos os seus personagens, para todos os seus papéis. Isso. O que não é muito comum, queria deixar isso claro. Eu atendo executivos, as pessoas, quando eles estão no papel do executivo, normalmente eles são muito diferentes quando eles estão no papel de pai ou no papel de filho. Então, isso gera um conflito, e no coach a gente tem trabalhado muito isso, porque a pessoa precisa entender que quando ele é um músico, quando ele é um artista, quando ele está no palco, ele é um personagem. Quando você é filha, quando você é mãe, você é uma personagem. Você, às vezes, está falando coisas para o seu filho, por mais que você tente dar o exemplo, mas algumas coisas você diz assim, mas eu entendo que ele faça isso, porque eu também faço isso. Então, o que a gente tem trabalhado nessa questão do coach, muito interessante, é a gente entender que nós somos personagens, desempenhamos papéis de personagens, mas nós somos o Luciano, nós somos a Joana, nós somos a Dani, nós somos o Teixeira. Teixeira, vou passar a bola para você, meu amigo. Me diga uma coisa. Esse cara aí que eu conheço, Marcos Teixeira, esse cara cristão, esse cara religioso, e eu estou contigo, Teixeira, eu sempre meditei, minha meditação sempre foi a oração, né? Depois eu vim aprender outros tipos de meditação. Eu queria saber de você o seguinte, é fácil, você que teve uma vida profissional, agora está aposentado, agora está estudando teologia, foi fácil para você identificar esse Marcos Teixeira, esse ID dos diferentes personagens e que aprendizados você tem para compartilhar com a gente em relação a isso? Então, não é fácil e estou aprendendo ainda cada dia. Cada dia que passa eu tenho uma dificuldade. Então, percebo que mais na frente vou ter também, né, com a chegada da minha neta, à medida que ela vai crescendo. Então, eu tenho muita dificuldade. Às vezes, eu me coloco em determinadas situações, eu sou o Marcão, em outras eu sou o Marcão mais extrovertido, em outras eu sou o Marcão mais voltado para uma questão mais séria, que isso aí envolve todo um contexto de situações que eu acho que eu mudo, compreende? Porque, veja bem, eu só não deixo de ter nessas mudanças algumas personagens. Isso. Nesses personagens, algumas essências, né? Exatamente. Então, por exemplo, existem coisas em que você tem que manter, né, a ética, você tem que manter a disciplina, você tem que manter a esperança de uma vida próspera, a esperança em Deus, né? Você não pode deixar essas outras coisas apagarem aquilo que você realmente acredita, né? Uhum. Então, veja, a Dani e a Joana, elas falaram de situações, veja, olha só que coisa interessante. A Joana, ela disse, nós temos que nos respeitar e tudo, e é isso mesmo. O ecumenismo hoje fala exatamente sobre isso, né? Respeitar as diferenças, principalmente as diferenças religiosas. Exatamente. Né? E isso aí só nos leva ao autoconhecimento, né? Porque Deus é um só e nós sabemos disso. Uhum. Né? Então, no momento em que nós nos aprofundamos, no momento que nós buscamos, né, algo que possa nos auxiliar a entender, por exemplo, o que a Dani falou com relação lá a Vedanta, né, que é a parte oriental e tudo, que a Joana, pela sua leitura do Evangelho Espírita, o que ela pode fazer, tudo isso só nos engrandece, compreende? Então, por exemplo,
Veja, eu vou falar a mesma coisa que elas falaram, né? Só que eu vou usar também personagens diferentes. Muito Claro. embora a Joana ela tenha citado esse personagem, né? Mas é só para que a gente possa entender o seguinte: Jesus trabalhava o autoconhecimento com os seus discípulos. Ele ensinava para eles, né? Ele dava para ele tudo aquilo que precisava para até chegar nos dias de hoje. E a palavra de Deus, ela foi ontem, vai ser hoje, vai ser amanhã, exatamente aquilo, nem mais, nem menos. Né? E a essência que também foi dito aqui, por todos nós, por vocês, inclusive, inicialmente, é a caridade. Então, Jesus ensinou a ser caridoso. Né? Então, para o católico, por exemplo, a caridade é um meio de atingir a santidade, entende? É um meio de atingir a santidade. Agora, veja, existem várias formas de fazer caridade. Você, recentemente, mesmo disse que você não ensina, você não dá o peixe, você ensina as pessoas a pescarem. Né? E aí você citou um exemplo que você estava num semáforo e sempre vem uma pessoa pedindo dinheiro. E você disse, não. Aí você indagou a ele, fez uma questão matemática. Quanto é 2 mais 2? 2 vezes 4. E aí ele teve dificuldade. E aí o que você fez? Você incentivou aquele jovem a aprender matemática, já que você passava sempre naquele semáforo, né? E até que ele aprendeu matemática a ponto de um dia você o encontrava na rua e ele chegar a você, reconhecer você e agradecer que você foi um grande incentivador para que ele aprendesse matemática, que hoje ele não estava mais nas ruas, etc, etc, etc. Observa quanto você foi caridoso ali. Não é? Então, existem várias formas de sermos caridosos. E é isso que a Joana falou, é isso que a Dani falou, é isso que você falou, e isso que eu também reafirmo. Né? A caridade é tudo. Né? Nós temos que buscar esse tipo de atitude. E para ter esse tipo de atitude, nós não podemos nos deixar nos acovardar de determinadas situações. Né? Então, os nossos limites, né? Limites como pessoas, né? Pessoas que creem, né? Pessoas que acreditam num mundo melhor, pessoas que acreditam, não no caso da Dani e da Joana, que elas acreditam na reencarnação, mas no meu caso, por exemplo, que eu acredito na ressurreição. Né? Então, isso aí é uma forma que a gente tem da gente literalmente acreditar e agradecer a Deus por tudo. Né? Nós temos que agradecer sempre a Deus. Né? E às vezes eu tenho essa dificuldade, é uma das minhas dificuldades, sabe? É agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele me dá, por tudo aquilo que Ele continua me dando, que Ele me deu, sabe? Né? Nós somos sessentões, né? Então, sessentinha. Sessentinha, né? Começamos agora, né? Somos avós, né? Somos pessoas já resolvidas, né? Profissionalmente. Não temos mais um passarinho para dar água, né? Nossos filhos são totalmente independentes. Já voaram, né? Já voaram, né? Então, isso tudo o que é? Tudo é Deus, porque não tem nada de bom que aconteça em nossa vida que não tenha o Espírito de Deus mostrando para nós. Esse é o caminho, esse é o caminho, esse é o caminho. Só que às vezes a gente entende de forma diferente, né? Mas o importante é não perder a essência. A essência o que é? É sempre se respeitar, conforme a Joana falou, né? É sempre a gente ter a caridade, né? Buscar os entendimentos para que possamos ter uma vida melhor. Eu vou aproveitar, vou pegar uma carona no que o Teixeira está falando, do respeito, né, que é fundamental em qualquer sociedade. Respeito às diferenças, né? Eu gravei um Café Coach que vai ao ar agora, o Café Coach com a geração Z, só com meninas nascidas entre 1995 e 2010. Ele vai ao ar quando esse café for ao ar, o Café Coach das meninas já foi ao ar. Lindo, maravilhoso, elas falando de diversidade, falando de como a gente precisa ter respeito, falaram do racismo, falaram de coisas muito legais, né? Então, eu lembro dos meus pais, e o meu pai era espírita, e a minha mãe católica apostólica romana. Eu fui batizado na Igreja Católica. Eu fui coroinha lá do Colégio Santa Cecília, eu estudava em frente à Igreja de São Lourenço, eu fui coroinha. Eu fiz primeira comunhão, eu saí muito em procissão com a vela
a gente botava um pedaço de papelão para a vela não pingar na mão da gente. Essa é a minha história de vida com uma mãe que morria de medo de eu me tornar um espírita. E meu pai respeitando o desejo da minha mãe, mas dizendo o seguinte, ele tem um livre-arbítrio. Então, também fui batizado no centro espírita. Então, eu conto essa história no livro Nem 8, Nem 80, e meu pai dizia assim, meu pai entrava, eu lembro muito bem quando meu pai entrou numa celebridade, numa celebração de bodas da família da Leda, que é batista. E nós fomos lá na Igreja Batista e o pastor fez uma pregação muito bonita, um pastor muito, muito inteligente. E eu falei, pai, o senhor não se sente desconfortável? Meu filho, eu entro numa sinagoga com o mesmo respeito que entro na Igreja Católica, com o mesmo respeito que entro num templo batista, porque Deus é um só. Eu estou pegando o gancho no que você falou, Teixeira. Se o mundo inteiro entendesse isso, que Deus é um só, e de que as nossas virtudes, como respeito, como compaixão, como caridade, né? Se a gente entendesse que o mundo precisa disso, talvez menos religião e mais ecumênico, mais valores, mais virtudes, eu diria para você, Teixeira, a gente certamente teria um mundo melhor. E vou deixar aqui a minha crítica, né? Eu não uso o canal para questões políticas, mas eu fico muito triste de ver a politicagem e o aproveitamento político que as pessoas estão fazendo da Covid-19, se aproveitando, e isso, para mim, essas pessoas estão involuindo. É uma pena que, num momento como esse, no mundo todo, foi um meteoro, como disse o Paulo Guedes, foi um meteoro que caiu no planeta, e muitas pessoas não aproveitaram essa oportunidade para evoluir. Eu vou dizer para vocês, eu agradeço pela Covid, porque a Covid, ela me fez muito bem, ela me fez mergulhar para dentro de mim, ela me fez reforçar os meus vínculos, as minhas relações com a minha mulher e com as minhas filhas e com os meus netos. Então, nada acontece por acaso, essa é a minha crença. E Deus trouxe essa Covid num momento que eu acredito que o mundo estava precisando. Agora, se você não aproveita o presente que ele te dá, aí é uma questão sua. E aí, eu queria agradecer a vocês e vou mudar agora para o nível mais alto da nossa conversa. Porque no último nível desse nível neurológico está a pergunta quem mais? Agora a gente saiu do eu comigo mesmo aqui, ó, do meu ID, e agora o quem mais? Além de mim, né? Essa é uma questão muito poderosa, e aí a gente começa a ter uma questão de identificação de visão de vida e de propósito de vida, né? E me lembro, doutora Mônica Monteiro, minha amiga, minha médica há mais de 25 anos, homeopatonicista, que sempre diz, quando eu digo para ela, eu tenho uma missão nessa vida, né? Eu tenho um propósito nessa vida. E o meu propósito atual é ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu cumpri esse propósito quando eu fiz 60 anos, porque eu sei que eu sou uma pessoa melhor aos 60 do que era aos 50, do que era aos 40. E quando eu dizia para o meu pai, pai, eu quero ser metade do que você é. E ele dizia assim, meu filho, você vai me passar em muito. É porque a nossa distância ainda está grande. Eu não sei se eu chego aonde ele está, o nível que ele estava, mas eu estou correndo atrás de me aproximar de ser a pessoa, o espírito tão iluminado que ele foi nessa existência. Então, eu queria perguntar para vocês, qual é a visão de mundo de vocês e se vocês têm um propósito de vida e se querem compartilhar comigo. Mas eu já vou logo deixar a pergunta para que cada um possa buscar nos seus documentos sagrados algum aprendizado para compartilhar com a gente, né? O que vocês acreditam que vocês trouxeram de lá de valioso que na Bíblia Sagrada, no Vedanta, no Evangelho segundo os Espíritas, o que trouxe, vocês aprenderam lá que foi valioso para vocês terem essa questão espiritual? Quem começa? Pode ser, já está na rodada aí. Então, vamos lá. Vamos, Dani. A bola é sua. Então, o
propósito é algo assim que é difícil de a gente definir, né? Eu penso isso assim, no atual momento da minha vida e a busca pelo autoconhecimento, né? Ela vem ganhando, né? Fui subindo degraus ou talvez sutilizando essa busca, né? Passei por vários, né, grupos dentro dessa filosofia e o yoga me trouxe também muito essa vivência prática. Mas hoje, para mim, o que é fundamental é buscar essa minha autenticidade. Ser eu mesma no sentido onde eu não quero viver mais para agradar o outro, né? Eu não vou também falar alguma coisa para, vamos dizer, ofender o outro, que o outro se sinta ofendido. Mas eu sendo verdadeira comigo mesma, naquilo que eu estou vivenciando, né? O yoga fala muito do Dharma. O Dharma é aquilo que precisa ser feito. Então, a Joana falou sobre a conduta moral e ética. O yoga também tem uma conduta moral e ética onde eu faço aquilo que deve ser feito. Às vezes, muitas vezes, não é algo aceito pela sociedade no sentido de você ir de encontro a algum valor, né? Um exemplo, sei lá, a mãe que coloca o filho que é bandido na cadeia. Ela seguiu o dharma dela, que é aquilo que claro que foi dolorido para ela, colocar um filho na cadeia, por exemplo, mas ela fez o que deveria ser feito. Não é fácil. Mas a minha busca é eu ser autêntica com aquilo que eu sinto, é dizer sim para mim e talvez não para o outro. Mas se eu digo sim para o outro, muitas vezes eu estou dizendo não para mim. E há aí um reflexo disso como algo que não vai ser confortável para mim. Então a minha busca é muito nesse sentido e de encontrar essa pessoa livre e feliz que eu já sou. Que às vezes que eu me misturo, né, nesse redemoinho de sentimentos, emoções, que eu me identifico com os meus pensamentos, emoções, sentimentos, eu me misturo. Então a minha busca é o tempo inteiro me debruçar nas minhas relações, reconhecendo momentos que eu errei, momentos que talvez não fui muito legal e que talvez é um aprendizado para mim também. Então é o tempo inteiro essa busca e o yoga me trouxe muito isso. Fala muito a questão do karma como algo onde o karma é resultado das ações. Aquilo é uma atitude que eu tenho, eu vou colher o fruto daquilo. Mas eu não tenho controle sobre aquele fruto. Eu preciso dar o meu passo, que para mim aquilo é o momento de uma ação genuína, verdadeira, e eu vou colher o fruto dessa ação. Mas eu não vou esperar o fruto dessa ação. Eu não tenho uma atitude, eu vou fazer isso porque eu estou querendo aquilo de volta. Não, eu abro mão desse controle. Eu não tenho controle sobre isso. E onde tudo está no momento certo, falando de Deus, de espiritualidade, o entendimento de Vedanta e de Yoga é onde tudo está no lugar que tem que ser. Tudo acontece da forma que tem que acontecer. A gente está vivendo esse momento da pandemia porque foram ações repetidas e que geraram esse resultado. E cada um vai tirar proveito da melhor forma que pode, aquilo que tem capacidade naquele momento. E está tudo certo também, sabe? Cada um vai tirar proveito onde está naquele momento da sua vida. Então, para mim, a busca hoje é essa, ser autêntica. Vou acertar, vou errar. É importante reconhecer o erro, reconhecer a minha vulnerabilidade diante de muitas situações. Não sou perfeita, então eu não posso querer do outro uma perfeição. Então, eu estou na minha vida aqui para viver da melhor forma possível, com as minhas imperfeições, com os meus erros, mas buscando, acima de tudo, ser autêntica. Esse é assim, o fruto. Estou ainda nesse processo. É um processo. Esse é um processo que não termina nunca, né? Tenho 47 anos e estou aí, caminhando. Não termina nunca. Teixeira, você tinha pedido a palavra é sua. Não quer passar para a Joana, não? Tipo, coisa? Não, eu posso falar. Não, vai lá. Então, vejam, a cada tempo, né, até agora, eu sempre tive dificuldades e penso que as minhas maiores dificuldades, elas foram até ontem. Daqui para frente, eu acho que com as experiências, né, com aquilo que a gente vem buscando como um autoconhecimento, eu acho que as coisas tendem a melhorar.
ou tende a diminuir os impactos que isso pode causar, né, no meu coração, né, no coração da minha família, né, pelos meus erros e pelos meus acertos. É óbvio que eu vou errar muito ainda, né? E eu vou aprender muito ainda, né? Eu tenho um amigo, César Palomé, que ele disse para mim uma certa vez o seguinte, porque eu errava muito. E eu falei para ele assim, cara, porra, bicho, você não erra nunca. Aí ele falou assim, mas Marco, é em cima dos teus erros que eu não erro. Olha que coisa interessante. Isso só tem uns 36 anos, 40 anos ou mais, né? Então, veja que é assim. Então, eu imagino que eu vou errar menos em função de todos os erros que eu já tive no passado. Né? E aprendendo com os erros dos seus amigos, como ele aprendeu com os seus, né? Exatamente, exatamente. Então, eu, justamente já que você falou para citar uma passagem, né? Isso. Eu vou citar Gênesis capítulo 3, de 1 a 8. Ali fala da culpa original. Foi ali que tudo, teoricamente, né, daquilo que nós acreditamos, ali que deu-se início a todo o mal que está no mundo, do momento em que houve a desobediência humana. Né? Foi quando a serpente, de alguma forma, induziu, né, a mulher, Eva, a comer do fruto que Deus havia dito para ela não. A partir daí, amigo, nós estamos nessa busca incansável na briga do bem pelo mal, bem pelo mal, bem pelo mal. Né? Então, o que eu peço nas minhas orações para que possa me fortalecer a mim, para que eu possa ajudar? Porque eu sei que eu não consigo sozinho. O Espírito de Deus tem que estar em mim. Então, eu sempre peço o seguinte, sabedoria, para que eu possa, através das minhas dificuldades, né, conduzir a minha vida com dignidade e respeito, né, para que eu possa ajudar a minha família, para que eu possa também ter uma situação. Não, veja bem, não é nem situação material, porque a minha preocupação não é mais aqui essa questão de ter mais dinheiro. Isso não me preocupa mais. Os meus erros foram tantos que, como eu sei que eu acredito na vida eterna, né, a minha preocupação já é a vida eterna, compreende? Porque, amigo, você já virou 60, meu querido, já está olhando lá para frente. Já estou olhando lá para frente, porque veja bem, qual é a média de idade hoje do brasileiro? 76 anos. Por aí, 78, né? Bicho, o que é 78 anos diante da eternidade, né? Nada, né? A Dani, por exemplo, a Joana, ela vai dizer que nós vivemos de eternidades em eternidade, né? Porque ela acredita na reencarnação, né? Isso. E eu só acredito numa eternidade, né? Então, é 70 anos, 70, se eu viver até lá, e depois eu vou para outra vida. Então, essa é a minha preocupação, compreende? No momento, claro. Eu tenho que encontrar mecanismos para que eu possa... E o que você tem feito objetivamente para que você tenha essa eternidade? Buscando o autoconhecimento. Por exemplo, estou estudando teologia, eu estou me aprofundando mais, né, nas Sagradas Escrituras, né? Porque na Igreja Católica, por exemplo, nós não temos só as Sagradas Escrituras para poder ter como uma base de literatura, né? Nós temos o catecismo da Igreja, nós temos o nosso direito canônico, né? Nós temos as tradições e nós temos também o que é o magistério da Igreja, né? Que é o Papa, que é a pessoa que... Então, são várias ferramentas fontes, né? Que nós temos para poder ter essa coisa. E aí existe um documento, só se você me permite, que eu busquei. Eu vou te pedir só para... Vou pedir para ser breve para a gente fechar. A gente já está fechando o Café Coach. Vamos lá, diga. Beleza. O Gaudium et Spes é uma constituição pastoral, né, do Concílio Vaticano II, que a igreja no mundo, que segue, a igreja segue no mundo de hoje. Ela diz o seguinte, lá no seu capítulo 22, o mistério do homem, só no mistério do Verbo encarnado se esclarece verdadeiramente. Ou seja, o nosso mistério, ele só vai ser verdadeiramente esclarecido no Verbo, que é Jesus. Obrigado, amigo. Obrigado a você, meu amigo. Joana, vou te passar a bola agora, Joana. A gente está chegando ao final do Café Coach e
A palavra é sua, Joana. Bom, Luciano, propósito de vida para mim, eu acho que viver é muito mais do que simplesmente existir, né? E eu acho que o propósito de vida, nosso maior propósito, é cumprir os nossos deveres reencarnatórios. Então, se a gente cumprir os nossos deveres como um pai zeloso, como um pai ciente das suas responsabilidades na educação de um filho, passando para ele valores morais, valores que ele precisa ter como pessoa, né? Desenvolvendo a espiritualidade dele para que ele seja bonito, não só por fora, mas que ele cultive sentimentos também bonitos e formosos, como a gente diz, né? É preciso que a gente transmita isso. Se o Cristo falou para os seus apóstolos, sigam para evangelizar. Se precisar, vocês usam a palavra. Ou seja, o exemplo é a melhor forma de educar. A gente sendo um bom profissional, sendo solidário com os nossos colegas de trabalho, eu acho que isso que é o nosso maior propósito, é cumprir os nossos deveres da melhor forma que a gente puder. Os dois falaram isso aí, o tempo inteiro, Dani falou isso. A gente tem que ser o melhor que a gente conseguir ser, Luciano. Claro. A gente tem que ser o melhor que a gente consegue ser naquele momento. A gente, aos poucos, vai evoluindo e comete erros, e a gente fala assim, puxa vida, cometi um erro lá atrás. Mas a gente vai evoluindo e vai aprendendo, como vocês falaram, com os erros, né? E sendo que naquele momento você tem que ser o melhor que você puder ser. E a vida é um constante desafio, né, Luciano? Então, se a gente não for desafiado, a gente não cresce, Luciano, nem intelectualmente, nem moralmente. A gente precisa dos desafios. Se a gente não tivesse desafio, a gente ainda seria aquele homem que está lá na caverna, né? E, para terminar aqui, é muito importante, a gente não pode perder o sentido da vida, porque se você perde o sentido da vida, é fruto de desespero. Então, o que eu peço a Deus é para ser serena, Luciano. Serena diante das dificuldades. Porque aí eu vou encontrar um sentido para aquela dificuldade, como nós estamos passando agora na pandemia. Tem um sentido para tudo isso. Mas se eu não tiver serenidade, eu não consigo enxergar o sentido. É um desafio? É um desafio. Mas a gente tem que superar esse desafio. E a espiritualidade ajuda a gente a superar esse desafio. Porque a gente concretizou esses valores dentro do nosso coração. É isso que eu penso. Tem que ser rápido, né? Não, tá. Você ainda tem um tempo. E você, nesse teu dia a dia, o que você tem feito que você pode compartilhar com a gente, que você sente no final do dia, né? Eu brinco muito no meu livro. No primeiro livro eu falo do TCC, Tribunal de Contas da Consciência. Teixeira, não sei se você lembra disso, que eu falava disso. É deitar a cabeça no travesseiro e submeter débito e crédito. É o Tribunal de Contas da Consciência. Eu, todo dia, quando eu vou dormir, eu submeto as minhas ações ao Tribunal de Contas da Consciência. E aí, se foi positivo, eu durmo o sono dos justos, né? O que você tem feito no dia a dia para que você... Compartilha com a gente um pouco. Não é para te copiar, não, Luciano, mas Santo Agostinho nos ensinou isso. Todos os dias, no final do dia, você faz um apanhado do que você foi o dia. Se foi muito bom, beleza. Se você cometeu algum erro, aí você reavalia aquilo, reflete para que no dia seguinte você possa ser um pouquinho melhor. Isso é autoconhecimento. Teixeira falou, autoconhecimento é oração. Oração faz com que você tenha autoconhecimento. E qualquer ligação que você tem com o cosmos, com o alto, é muito importante, porque você tem ajuda o tempo inteiro do alto, né? Ajuda do seu anjo da guarda, que na Igreja Católica a gente fala anjo da guarda, né? No Espiritismo também a gente fala anjo da guarda. Que nos ajuda a todo momento. Não estamos sós, Luciano. Nós temos mas nós temos tudo ao nosso redor que nos ajuda com a administração do maior que é Deus, né? Jesus e Deus. Lindo, lindo. Eu amei ter vocês todos aqui hoje nesse papo. Queria saber como é que foi para vocês. Vou dar aí 30 segundinhos para cada um se despedir, mas antes disso, vamos fazer um brinde do Café Coach? Opa! Vamos lá? Fazer um brinde? Aí, ó. Que a gente continue evoluindo, sendo uma pessoa melhor a cada dia, né? E se conhecendo mais. E só antes de passar para vocês fazerem aí uma despedida de vocês, eu queria dizer que eu já falei isso várias vezes aqui, mas eu faço minha caminhada em Teixeira. Meu momento de caminhada, que é diário, 1 hora de caminhada, é o meu momento que eu me conecto, né? E ali a primeira coisa que eu faço é gratidão pelo dia anterior,
você estava falando da gratidão, eu exercito cada detalhe, desde o jantar, se eu dormi bem. Essa noite eu não dormi bem, acordei às 5 da manhã, estava ansioso, mas eu meditei, respirei, orei, agradeci. 6 e pouco eu voltei a dormir mais um pouco. Então eu falei, mas eu não vou agradecer por uma noite ruim. Não, eu agradeci pelo controle que eu tive de superar aquele momento de ansiedade e ter continuado dormindo. Então, eu também sempre invoco meu anjo da guarda e também agradeço a todos os meus ancestrais. Não deixo de agradecer a meu pai e minha mãe, aos meus avós, aos meus tios, todos os dias, pelo papel importante que eles tiveram na minha vida e na pessoa que eu sou hoje. Vamos despedindo? Teixeira, uma palavra final para a gente fechar. Bom, obrigado mais uma vez aí. 30 segundinhos. Obrigado mais uma vez. Gostei muito de conversar com a Dani e com a Joana, viu? Foi bastante proveitoso. Vejam o quanto é importante, né, esse tipo de canal, não sei se é o canal, né, mas esse tipo de encontro que você está promovendo, né? Porque veja como isso foi de importância para todos nós. Aprendi muito com a Dani, aprendi muito com a Joana e aprendi muito com você. Então, que Deus nos abençoe, nos proteja e nos dê sabedoria para que possamos, com dignidade e respeito, conduzir as nossas vidas e ajudar as nossas famílias também. Beijo no coração. Beijo, meu amigo. Dani, quer fechar, Dani? Fala. Então, é muito bom, né? Eu acho que eu sempre sou a favor da troca, da conversa, da gente poder expor abertamente, né, nossa jornada, nossa caminhada, e cada um vai ter sua opinião diferente. Eu acho que um espaço como esse só engrandece a gente como pessoa, como ser da sociedade. Isso é fundamental, né? Quiçá que a gente tivesse essa abertura aí para mais além do nosso mundinho aqui. Então, é muito bom estar com você aqui, Luciano, muito bom conhecer vocês, Marcos e Joana, muito bom. Então, deixo aqui meu namastê, que eu reconheço você por inteiro, que nós somos separados um do outro e reconheço todo mundo por inteiro. Beijão. Joana, palavra final. Então, Luciano, só gratidão, né? Gratidão a você por esse convite e conhecer essas duas pessoas também, que só vieram trazer, acrescentar, né, conhecimento. Então, é felicidade, gratidão, né, e que isso possa ser útil para quem escutar o seu Café Coach. E para nós, com certeza, foi. Muito obrigada. Bom. Vamos encerrar com coração? Como sempre, eu termino meus vídeos, coração com coração, e fiquem com Deus. Esse é o fechamento de todos os meus vídeos. Coração com coração e fiquem com Deus. Grande beijo.